Carpini fala, saída de Brits já é página virada. O CEO Pedro Martins cita dívida de 300 milhões. Logo após a nossa vinheta, a gente traz para vocês essas duas notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube, o que aconteceu nas últimas 24 horas do nosso Rei Leão do Brasil. Pronto, já estamos de volta para fazer esse videozinho rápido aqui sobre essas últimas duas informações, né, que saíram no Jogada, né? Ontem o senhor Pedro Martins foi entrevistado no Jogada Primeiro Tempo, ali o programa que a Denise Santiago apresenta, e ele citou a dívida de 300 milhões. Mas, na entrevista coletiva, pós-jogo, o Carpini citou sobre a saída do Brits. Thiago Carpini comenta, saída de Emmanuel Brits, zagueiro e capitão do Fortaleza, ex-capitão, né? Brits do Fortaleza, página virada. Jogador defendeu o tricolor por 4 temporadas. Aqui o Brits, né, que já está negociando com outro clube da Série A, tudo indica que pode ser até mesmo o Vitória da Bahia, né, que joga a primeira divisão. Thiago Carpini se manifestou sobre a saída do Emmanuel Brits do Fortaleza. O jogador, que era um dos líderes do elenco, foi desligado pelo clube nessa quarta-feira, primeiro, após o desentendimento com a diretoria do tricolor. O técnico falou sobre a importância do defensor, do respeito que a torcida tem pelo atleta e de que agora é momento da equipe olhar adiante, olhar para frente, né? Fortaleza é muito grande para não estar na elite do futebol. O Fortaleza tem uma torcida grande. O Fortaleza tem problemas financeiros que a elite vai devolver. Um respiro. Acho que tem muita coisa em jogo para a gente gastar tanta energia nisso. Acho que já é página virada. Vamos seguir. Ele fala sobre a saída do Brits, né? Vamos seguir em frente. Vamos seguir com o que temos. Potencializar, tirando o melhor desses atletas. E criando outras referências. Destacou em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, após a vitória sobre a Ponte Preta pela Série B. O ex-capitão do Fortaleza chegou ao clube em 2022. Ao todo, foram 191 jogos pela equipe. Brits venceu o Campeonato Cearense 2023 e 2026, a Copa do Nordeste 2024 e foi vice-campeão da Sul-Americana em 23. Inclusive, vice da Copa do Nordeste agora em 26. Tudo que a gente fala aqui vai gerar recortes e polêmica. Ele falou isso na coletiva. Temos algumas informações que talvez vocês não tenham. O Brits, não tenham. O Brits, como eu falei em outras coletivas, ele sim foi um líder aqui. Foi um cara importante, tem uma história, tem um respeito eterno do torcedor e de todos nós. Por isso, me ajudou em diversos momentos aqui. Sempre foi uma referência. E a gente vai criar outros líderes dentro do elenco, destacou Thiago Carpini. Assim como o Brits tem grande serviço prestado ao clube, a gente tem um respeito enorme por ele. Todos nós aqui somos passageiros. Eu, os atletas, os ídolos do passado. Aí ele errou. Os ídolos, eles não são passageiros, eles sempre serão lembrados, viu, Carpini? Tem alguns amigos que foram os ídolos aqui. Lúcio Bala, que jogou comigo no Atlético Mineiro, passou. Não deixa de ter a história. Não deixa de ser respeitado. O que eu quero dizer com isso é que a vida precisa seguir o objetivo maior do Fortaleza, que é voltar à elite. Com o resultado, a equipe soma 28 pontos e assume a vice-liderança da Série B. O próximo desafio será contra o Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, no domingo 12. A partida terá início às 18 horas, horário de Brasília. Então, o Carpini fala que a saída do Brits, zagueiro argentino, era o ex-capitão, né? Agora, capitão possivelmente, tudo caminha para ser o Sacha. E bola para frente. É o famoso vida que segue, né? Vida que segue, todos vão passar, o torcedor vai permanecer até enquanto tiver vida,
e o Fortaleza vai ficar para sempre. Então, jogadores, por mais que seja ídolo, jogador sai daqui ídolo ainda. Mesmo saindo da forma que saiu, nada vai apagar as temporadas que o Brits fez aqui no Fortaleza, mesmo com rebaixamento, resolveu baixar salário. Essa é a minha opinião formada. Só que o foco... Deixa eu tirar aqui. Só que o foco realmente agora... O foco agora é o acesso. O foco é o acesso do Fortaleza. Então, foco total no acesso, que seja pelo menos segundo para não chegar em mata-mata, que a gente sabe que sempre é complicado para o Fortaleza chegar nesses mata-matas da vida, né? Vamos já para a próxima matéria, né? Deixa eu deixar aqui no ponto. O Pedro Martins falou sobre possível dívida de 300 milhões, né? Isso está repercutindo muito entre a torcida, porque se falava em torno de 100. Aí ontem o Pedro Martins, em entrevista ao Jogada Primeiro Tempo, falou em 300. Isso aí preocupou os torcedores, né? Principalmente aqueles que esperam esse momento para criticar. Tem torcedor que, quando o clube está bem, não aparece. Tem torcedor que, quando o clube está bem, não comenta nada em grupo de WhatsApp. Mas, quando o clube está mal, aparece para citar e pontuar alguns assuntos como esse, né? Eu vou tentar botar a matéria aqui, né, do Pedro Martins. Se eu não conseguir, eu leio mesmo, para o vídeo não ficar tão extenso. Pronto, vamos só ler. A primeira foi na tela. Fortaleza. Pedro Martins expõe dívida de 300 milhões e defende a venda do mando de campo na Copa do Brasil. Eu também me posicionei a favor dessa venda, porque nesse momento, esse jogo seria bom apenas para o visitante. E não seriam muitos visitantes que viriam assim, porque diferente de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras não tem essa torcida toda aqui. Então, eu acho que foi necessária essa venda do mando de campo. O CEO do Fortaleza revela de 300 milhões, defende venda de mando contra o Palmeiras e comenta a saída do Brits em entrevista. Tá aqui, a entrevista foi o CEO do Fortaleza, Pedro Martins, concedeu entrevista exclusiva ao Jogada Primeiro Tempo nessa sexta-feira, dia 3, foi ontem. Na conversa, o dirigente expôs o cenário financeiro do clube, falou sobre a dívida, cerca de 300 milhões, defendeu a venda do mando de campo contra o Palmeiras e também comentou a saída do Brits e o planejamento do elenco. Ao longo da entrevista, o dirigente detalhou o planejamento do Fortaleza para a sequência da temporada, respondeu sobre os temas que movimentou os bastidores do clube, incluindo decisões financeiras e movimentações no elenco. Por que o Brits saiu? Ao comentar a saída do Brits, Pedro Martins afirmou: a decisão foi tomada para preservar o ambiente interno do Fortaleza. Eu bati nessa tecla, porque no momento que o clube se encontra, vinha de derrotas e empate, e tinha ganhado contra o Sport, ia enfrentar a Ponte Preta, mesmo sendo a vice-lanterna, um time que fez um gol apenas no mês de junho, o ambiente teria que estar intacto para o Fortaleza ganhar da Ponte Preta. E ganhou, mesmo fazendo uma partida horrível. Mas nenhum jogador tem que estar conturbando o ambiente como o Brits estava. Quando o Brits colocou uma condição diferente da estabelecida para o grupo, deixamos claro que não haveria tratamento diferente. Ele se indignou em relação... E a relação ficou insustentável, disse o Pedro Martins. Nos bastidores, o jogador teria se incomodado com valores de luvas em atraso. Chegou a ameaçar não viajar para a partida contra o Goianiense, que é essa do dia 12, né? A diretoria agiu rapidamente para evitar que o episódio afetasse o ambiente do elenco.
O executivo reforçou a postura da gestão. Se for para escolher entre um atleta e o grupo, eu vou escolher o grupo. Quem ganha o campeonato é a equipe que completou. Fortaleza busca zagueiro e centroavante. O Pedro Martins confirmou que o Tricolor trabalha para reforçar o elenco e destacou que o processo será equilibrado. Segundo ele, saídas e chegadas precisam caminhar juntas. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Então não vai ter mais aquela conta que eu fiz, né? De no máximo 5, estourando 6. Para manter o planejamento financeiro. O dirigente garantiu a chegada de um zagueiro, mas é o Neres, né? Que está chegando. De um zagueiro e de um centroavante. Mas negou qualquer relação com satisfação em relação ao Militella. Não sei se é o Neres ou mais um zagueiro. Eu preciso pagar salário em dias, então a saída precisa estar equilibrada com a chegada. É o que eu falei. Sai 5, vem 5. Aliás, já veio 2, né? O Neres e o Pedro Henrique. Então, sai 6, vem 6, e seria o número ideal. Precisa ser equilibrada com a chegada. Essa vai ser a nossa atuação. O clube está atrás de um centroavante, não é segredo para ninguém. E não é porque estamos satisfeitos com o Militella, é porque acreditamos na disputa saudável. Isso melhora o elenco. Fortaleza versus Palmeiras. Por que o jogo pode ser fora do Castelão? O Fortaleza deve mandar a partida contra o Palmeiras, a Copa do Brasil, na Arena Pantanal, lá em Cuiabá. A ausência de um patrocinador master é a queda de receita com jogos no Castelão. O velho prejuízo que eu venho falando há muito tempo. Aumenta a possibilidade de mudança. Foi uma decisão amplamente discutida dentro do clube e acertada. Sabíamos que haveria crítica entre levar críticas em manter o clube financeiramente organizado. Eu prefiro tomar a decisão que seja melhor para o Fortaleza Esporte Clube. Não existe outro caminho, destacou. Segundo o executivo, o valor da operação gira em torno de 2 milhões e ajuda a recompor parte da perda de receita. Isso com o Castelão, viu? Eu venho falando de jogos no PV, jogos no Castelão, é prejuízo para os cofres do Fortaleza na temporada 2026. Essa decisão já está praticamente caminhada. Ainda depende da aprovação da CBF e de trâmites burocráticos. Mas o valor representa cerca de um mês do antigo patrocínio Master. Estamos sem essa receita e sem renda de jogo. Então, precisamos buscar alternativa. Ele falando aqui sobre a dívida de 300 milhões, né? Dívida de 300 milhões. Pela primeira vez, o valor da dívida do clube foi revelado de acordo com o CEL. O Fortaleza acumula cerca de 300 milhões em débitos. E caso não haja rigor nas decisões financeiras, esse montante pode drobar. Ele destacou ainda que o clube não trabalha com política de super salários e que a gestão não pretende aumentar a folha salarial. Pedro Martins ressaltou a necessidade de controle rigoroso de gastos para preservar a sustentabilidade do projeto a longo prazo. Sustentabilidade do projeto a longo prazo, diante do cenário financeiro e das decisões de mercado. A palavra saiu aqui um pouco complicada, porque as letras são muito miudinhas. Pois é, muito direto nas perguntas que o fizeram, respondeu da forma que era para responder. Então, para quem acha que o clube vive mil maravilhas, não é assim. Para quem pede jogos no Castelão, vá pesquisar como vive o clube. Abrir o Castelão, como ele fala, não está dando lucro. Abrir o Castelão para menos de 20 mil torcedores é prejuízo, mesmo que abra só o setor inferior. Então, não venha falar em grupo de WhatsApp, em Instagram, em Facebook, aqui mesmo nos comentários no YouTube, que não foi certa a venda. Vai estudar os motivos, vai analisar os motivos que fez haver essa venda de mando de campo. No momento que o clube vive, é necessária a venda. Beleza? O vídeo esticou aqui um pouco. Quem chegar por aqui nesse vídeo, um vídeo quase live, né? Quem chegar por aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. A nossa meta é chegar a 4.500 inscritos. Já a gente chega nessa meta. E agora, galera, se quiser se tornar membro,
Tem a opção de membro. E faz um membrozinho mais barato aí para ajudar o tricolor do PC 918. Deixa o valeu aí. Ajuda também. Membro tricolor do PC Fiel por apenas R$ 3,99 você se torna membro tricolor do PC Fiel. Então, após a vinhetinha rápida, a gente encerra mais esse vídeo aqui no canal Tricolor do PC 918. Até a próxima, se Deus quiser.